Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que hoje você escolheu estar aqui. Aleluia. Foi algo que Deus te deu, a liberdade de escolher. Glória a Deus. Muitas pessoas escolheram outro programa, mas você nessa noite escolheu estar aqui. Glória a Deus, para adorar a Deus, começar a semana, hoje é o primeiro dia da semana. Você escolheu estar aqui para iniciar a semana na presença dEle, adorando e servindo a Ele. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Minha esposa e meu filho Gabriel não puderam me acompanhar hoje. O Gabriel está um pouquinho febril, tomou 2 injeções ontem, passamos no PS. E ele está com muita tosse, então deixei eles em casa e estou aqui junto com os irmãos para nós adorarmos a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu quero falar para a igreja nessa noite que Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Glória a Deus. Creio que você já deve ter ouvido essa palavra, que Deus tem um propósito na sua vida. Estou um pouquinho rouco, irmãos, me perdoem do ran-ran. Amém? Deus tem um propósito na vida do ser humano. Desde quando Ele criou o homem, Ele já o fez com um propósito. Glória a Deus. Um propósito especial, um propósito fundamental. E em cima deste propósito, Deus pode acrescentar outros propósitos na sua vida, outros ministérios na sua vida. Glória a Deus. É como nós que, desde criança, vamos para a escola e almejamos um dia estar formado, fazer uma faculdade, um ensino superior, uma pós, um doutorado, mestrado, especializações. Nós começamos lá embaixo, no fundamental. Então, Deus tem um propósito fundamental na sua vida, é a base para a sua vida espiritual. Glória a Deus. Então, como Deus criou o homem com esse propósito, eu quero já apresentar para a igreja, desde o início, Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Então, nestes versos, especialmente no verso 26, que eu tomo por base aqui, Deus estabelece ali o seu propósito na criação do homem, o capacita para isto e lhe dá uma missão. Então, não sei se os irmãos perceberam, mas eu fiz a leitura aqui e eu disse assim: façamos o homem à nossa imagem. Esta letrinha A, ela é diferente de uma letra A com acentuação aguda, ela é um A com crase. Não sou professor de português, irmãos, mas eu sei que tem as professoras de português aqui, a minha cunhada e outras, mas é umas lições que a gente aprendeu lá atrás, né, na escola, e a gente precisa interpretar corretamente para alcançar a compreensão exata do que está escrito na palavra de Deus. É claro que a nossa Bíblia, ela não foi escrita, a Bíblia não foi escrita originalmente em português, sim, em hebraico, grego, aramaico, mas se buscou a melhor
tradução para a língua portuguesa. E essa tradução é muito boa, é uma da melhor tradução. Façamos o homem à nossa imagem. Mas lendo dessa maneira, talvez você não compreenda perfeitamente essa expressão. Então a gente tem que recorrer a uma regrinha da língua portuguesa, do acento da crase, para substituir essa letra A pela preposição para, mais o artigo feminino a. Que a regra da língua portuguesa permite essa substituição para você comprovar se aquela letra A, ela leva o acento com crase ou não. Me perdoem se estiver um pouquinho difícil. Mas podemos substituir essa letra A acentuada pela preposição para mais o artigo a. Então fica para a. Então nós lemos assim: façamos o homem para a nossa imagem. Aí você encontra o propósito de Deus para a vida do homem. Deus te criou para você ser a imagem dele aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Olha que privilégio e que responsabilidade também. Deus te criou para você ser a imagem dele aqui na terra. Glória a Deus. Assim Deus criou o homem, para que ele fosse a sua imagem na terra. E às vezes nós confundimos, porque no verso seguinte, na parte B do verso, diz que a imagem de Deus o criou. Então às vezes nós interpretamos errado essa letra A e entendemos que foi a imagem de Deus que criou o homem. Não, não foi. Foi Deus quem criou o homem, para que ele fosse a sua imagem. Amém? E para nós podemos comprovar melhor, eu leio aqui um versículo, em 1 Coríntios capítulo 11, 1 aos Coríntios capítulo 11, a parte B, mas eu vou ler o versículo inteiro, mas a parte B que comprova. 1 Coríntios 11, verso 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Amém? Então, no Novo Testamento, nós temos essa comprovação também, que o homem, ele foi criado para ser a imagem de Deus aqui na terra. Mas você pode dizer assim, mas Adalberto, eu sou a imagem de Deus aqui na terra? Eu tenho como exercer a imagem de Deus aqui na terra? É uma missão de muita responsabilidade. Sim, você pode, porque Deus te capacitou para isso. E na sequência do versículo 26, ele diz assim, né? Façamos o homem à nossa imagem, para a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí está a capacitação de Deus para você ser a imagem dele aqui na terra. Vou explicar para os irmãos. Nós, os casais, né, quando se unem, geram filhos, os seus filhos, eles herdam as características do pai e da mãe. Às vezes buscam algumas características dos avós também, características físicas. Então, o filho parece lá um pouquinho com a mãe, um pouquinho com o pai, alguns traços do avô, da avó, materno, paterno, e nasce lá o seu filho com as suas características físicas. Com o transcorrer da vida, você também vai transferir para ele os seus conhecimentos, os seus ensinamentos morais e espirituais, para que ele se desenvolva plenamente. Porém, Deus não é uma pessoa física. Deus não tem uma aparência física. Por isso que nós não somos um parecido com o outro assim fisicamente. Cada um tem a sua, só os nossos irmãos aqui que são bem parecidos, né? Mas nós não somos parecidos fisicamente com Deus, porque Deus não é uma pessoa física, Ele não tem uma aparência física. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito.
mas Ele transferiu para nós a sua semelhança. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Não sei se os irmãos já ouviram esses termos, ou seja, Deus ele tem características que são próprias dele, que são inerentes somente a Ele, a Deus. Por exemplo, Deus é soberano, Deus é imutável, Deus é infinito, eterno, criador, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é único e trino ao mesmo tempo. São características unicamente de Deus. Essas características Ele não transferiu, não transmitiu para o homem. Mas Ele tem outras características, outros atributos, que Ele transferiu para o homem, para que o homem pudesse exercer a imagem de Deus aqui na terra. Então Deus transferiu para o homem bondade, amor, misericórdia, paciência, verdade, fidelidade, justiça, santidade, livre-arbítrio, entre outros. Essas são as características de Deus que Ele transferiu para mim, que Ele transferiu para você, que Ele transferiu lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. Aleluia. Para que eles pudessem assim exercer a imagem de Deus. Tudo isso está em Deus. E Ele, quando criou o homem, não transferindo características físicas, mas sim atributos morais e espirituais. Assim nós podemos andar em retidão diante de Deus e diante da nossa sociedade. Glória a Deus. Cabe aí nós olharmos para dentro de nós e nos analisarmos, como nós fazemos sempre nos cultos de Santa Ceia. Eu estou sendo a imagem de Deus? Eu estou exercendo essa semelhança de Deus nos meus relacionamentos com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus vizinhos, com o meu chefe, com os meus empregados, com os meus pares, com o meu inimigo. Cabe a nós refletirmos qual está sendo a nossa postura, se nós realmente estamos permitindo que a semelhança de Deus esteja agindo em nossas vidas. Porque assim nós agradamos a Deus e o mundo olha em você e vê Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom quando você está num lugar desconhecido e de repente alguém se aproxima de você e, nossa, você tem algo diferente, você tem um brilho diferente, né? E a gente logo percebe, é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Ele está agindo na sua vida, você está permitindo que Ele cresça na sua vida, que os seus sentimentos humanos diminuam, mas que Ele cresça na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dentre esses atributos que Deus transferiu para nós, para o homem, para Adão e Eva, Ele transferiu para nós, Ele nos deu o livre-arbítrio. E por isso que eu comecei dizendo para a igreja, que bom que você escolheu estar aqui, porque você tem essa liberdade, Deus te deu essa liberdade de você escolher estar aqui ou não. Deus não te obriga a fazer nada, você escolhe. Ele te apresenta a situação, te apresentam as bênçãos, te apresentam as maldições e você escolhe. A escolha é sua, a escolha é do ser humano. E Deus formou o homem, colocou nele a sua semelhança, e o desejo de Deus é que ele dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra,
sobre tudo que se move. Esse era o desejo de Deus, que ele frutificasse, multiplicasse, enchesse a terra, sujeitasse a terra e dominasse a terra. Esse era o desejo de Deus para o homem. Desejo maravilhoso, bênção. Deus disse para o homem, assim, eu te dou tudo que você precisa para ser a minha imagem, para dominar, para não ser dominado, mas para exercer domínio, para cuidar de tudo, eu te dou tudo. E você, homem, seja meu servo, seja meu adorador. É uma via de mão dupla. Deus te oferece tudo que você precisa e você devolve para Deus o reconhecimento, como nós estamos aqui hoje fazendo. Estamos aqui cultuando, reconhecendo que Ele é Deus. Aleluia, que um dia Ele entrou nas nossas vidas e transformou as nossas vidas. Glória a Deus. Cada um aqui tem uma história diferente. Como eu tenho a minha história diferente. Eu, pastor Wagner, irmãos, temos uma história próxima. Nossos pais não nasceram em berço evangélico. Nossos pais traziam o título de católico, mas na verdade, nossos pais eles eram do espiritismo. E era lá que eles procuravam soluções, era lá que eles procuravam as mudanças nas nossas vidas. E tudo que nós recebemos naquele período foram trevas, foram dores, foram enfermidades. Mas um dia, o Evangelho nos foi apresentado. Glória a Deus. Aleluia. E nós pudemos conhecer o Deus verdadeiro. Aleluia. E nós o recebemos, e o aceitamos e cremos nele. E ele mudou as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Trouxe paz para as nossas vidas. Aleluia. Trouxe saúde. Meu pai orava pedindo a Deus. Lá no começo da nossa conversão, meu pai orava pedindo a Deus que desse saúde para ele, para que ele pudesse viver até que eu e o meu irmão completássemos 18 anos de idade, porque ele sentia que a morte estava chegando. Mas Deus deu muito mais. Até hoje ele está de pé, está vivo, com saúde. Glória a Deus. Deus é bom. Nos ensinou a servir a Deus. Aleluia. Mas eu estava dizendo para os irmãos que Deus, Ele deu para o homem o livre-arbítrio, de você poder escolher. Mas as suas escolhas, elas vêm com consequências, boas ou ruins. Quando Deus forma o homem, Ele, no verso, vamos dizer, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 15, 16, 17. Quando Deus formou o homem, Ele deu ao homem essa liberdade de escolher se ele quer ou não servir a Deus. E Deus falou para o homem, verso 15: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia. Deus colocou ali uma árvore, que o homem pudesse escolher obedecer a Deus e não comer daquele fruto, ou desobedecer a Deus e não servir mais a Deus, comendo do fruto daquela árvore. Aquela árvore, eu tenho por mim que ela não era diferente das demais árvores do jardim, mas havia uma sentença sobre ela, uma divisão ali sobre ela, de servir a Deus ou não servir a Deus. Era uma ordem explícita de Deus: não coma desta árvore. Eu quero saber se você, Adão, me serve, se você me obedece, se você crê em mim. Glória a Deus.
E Deus colocou essa árvore no jardim para dar a liberdade de escolha para Adão. Muitas pessoas às vezes perguntam assim, mas por que tinha que ter essa árvore? Por que tinha que ter essa árvore para aguçar o desejo de Adão e de Eva ali no jardim? Essa árvore tinha que estar lá simplesmente porque Deus deu a eles o direito de escolher. Se Deus não coloca algo ali para escolha, significa que Deus está obrigando o homem a servir a Ele. É como, por exemplo, se eu distribuir para os irmãos aqui uma folha em branco e distribuo um lápis cor amarelo para todos os irmãos e falo para os irmãos, irmãos, peguem a folha e pintem da cor que vocês quiserem. Qual cor vocês vão pintar? Só o amarelo. Não houve uma segunda opção, você não tem uma outra escolha, tem que pintar de amarelo, só tem o lápis amarelo. Por isso Deus colocou essa árvore no jardim, para que o homem pudesse escolher. Deu a ele o direito de escolha, de servir a Deus ou não. Deus, ele passeava pelo jardim todas as tardes. Todas as tardes Deus visitava o jardim e tinha comunhão com o homem ali no jardim. É como nós, em nossos lares, que esperamos o final do dia para que nossos filhos cheguem da escola, do trabalho, a esposa ou o marido, e reúne a família ali, como foi seu dia, foi tudo bem, trabalhou, o trânsito, isso, aquilo, aquelas conversas de família ali na mesa, uns mais rápido já come, já sai para outro lugar. Era assim que Deus fazia com o homem. Ele visitava o jardim. Olha o privilégio, irmãos, de ser visitado por Deus todas as tardes. Deus chegava ali e olhava, como está, Adão? Tudo bem? Está precisando de algo? Eu estou aqui, eu sou o seu pai, eu te supro de tudo que você precisa, eu te amparo em tudo que você precisa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Olha o privilégio que o homem tinha. Mas nessas idas e vindas, certa vez, está Eva junto desta árvore, e vou falar aqui ficticiamente, aparece um senhor, velho, de chapéu cobrindo seus rostos, enrugado, uma capa sobre os seus ombros, charuto no meio dos dedos, e ele fala na boca de uma serpente. É assim que Deus falou? Não pode comer desta árvore? E Eva responde, deu ouvido, e responde, não podemos comer, nem tocar nesta árvore, porque se comermos desta árvore, morreremos. Não, é mentira. Ele enganou vocês. Não é verdade. Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, dessa árvore, vocês vão ser iguais a ele. Vão conhecer o bem e o mal. E Eva entrou nessa conversa, pegou aquele fruto, achou o fruto desejável, e levou até Adão e comeram juntos aquele fruto. O fruto que eles poderiam ter não comido. E naquele exato momento, eles se viram nus. Até então, eles não viam a nudez um do outro, porque a glória de Deus os cobria. Glória a Deus. Eles não tinham pecado, não tinham maldade, a glória de Deus os cobria. E quando eles se viram nus, ficaram apavorados, e aí procuraram se esconder, porque eles sabiam que estava chegando a hora de Deus visitar o jardim. E Deus havia dito, se comer, morrerás. Adão e Eva estão escondidos, fizeram folhas de figueiras para se cobrirem,
E agora eles estão escondidos, eles estão esperando Deus chegar com uma foice na mão para cortar o pescoço deles. Eles acham que a morte seria desta maneira. Mas eles não sabiam que a morte já havia entrado na vida deles. A primeira morte que entra na vida do ser humano é a morte espiritual. É a separação de Deus e o homem. Porque Deus é santo, Ele não convive com o pecado. Então houve a primeira morte, a morte espiritual, que posteriormente levaria à morte física. E se não houvesse uma reparação, eles iriam para a morte eterna. Algo que Deus não havia planejado para o ser humano. Deus não havia planejado para o homem. E quando Deus entra no jardim, Ele não vê mais o homem e a mulher. Eles estão escondidos e Deus chama pelo nome: Adão, onde você está? E Adão lá escondidinho: estou aqui, Senhor. Eu ouvi a sua voz e tive medo. Medo da morte. Eu ouvi a tua voz e tive medo. E Deus falou para Adão, ou melhor, Adão falou: tive medo porque estou nu. E Deus fala: quem te mostrou que está nu? Comeste do fruto? Aí começa o jogo de empurra. Adão fala: é esta mulher que tu me deste. Está com defeito. Essa mulher que você me deu, veio com defeito. Não dá para trocar? Foi essa mulher. Adão coloca a culpa em Deus primeiramente. Foi Deus que deu a mulher para Adão. É esta mulher que tu me deste. Foi ela que me deu do fruto. Mas a mulher saiu de dentro de Adão. Ela era igual a Adão. O defeito agora está nos dois. E Deus pergunta para a mulher: mulher, comeste do fruto? Foi a serpente. Foi a serpente. Então Deus profere sentenças agora para o homem, para a mulher e para a serpente, que nós sabemos muito bem que é Satanás ali, naquela figura. Mas dentre as sentenças, Deus profere também uma promessa. Glória a Deus. Capítulo 3 de Gênesis, verso 15. Porém, inimizade entre ti, falando com a serpente, Satanás, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, da semente da mulher, Deus iria trazer alguém, uma pessoa, um homem, aleluia, glória a Deus, para restaurar o propósito de Deus inicial. Aleluia, porque o homem foi feito para ser a imagem de Deus, mas com o pecado o homem se distanciou de Deus, se afastou de Deus, e agora Deus trabalha no passar dos anos, no passar dos tempos, para que esta relação, para que esse propósito volte a ser realizado na vida do ser humano. Aleluia. E em muitas ocasiões, Deus preparou maneiras de se reaproximar do homem, para que esse projeto de Deus, para esse propósito de Deus não se findar. E Deus preparou, desde antes da fundação do mundo, Jesus Cristo. Aleluia. Como eu disse aqui, Deus tem atributos que são unicamente exclusivos dele, e um deles é a onisciência. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Deus sabia que o homem poderia cair, Deus sabia que o homem cairia. Mas Ele, antes de criar o homem, antes de criar o mundo, Ele já havia criado, aleluia, Jesus Cristo, o Cordeiro, já havia sido morto para a eternidade.
antes da fundação do mundo. Está em 1 Pedro 1, verso 18, quero ler com os irmãos esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 a seguir, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Aleluia. Glória a Deus. Deus, conhecendo o ser humano que Ele criou, Ele sabia que nós cairíamos, irmãos. Aleluia. Mas o propósito de Deus, Ele não desistiu. Deus não desiste do seu propósito. Ele pode mudar o rumo, Ele pode tomar outras decisões, outras formas de fazer, mas o propósito dele, Ele não muda. Glória a Deus. E Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Mas precisa começar sendo a imagem de Deus. Você precisa ter dentro de você o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para reparar o pecado de Adão e Eva lá do passado, aquele pecado que nos separou de Deus, que tirou a imagem de Deus de nossas vidas. Mas agora Ele prepara Jesus Cristo. Aleluia. Em Gálatas 4, verso 4, diz que na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho. No tempo exato, Ele enviou o seu Filho para restaurar o que foi quebrado lá no passado. A comunhão que foi quebrada lá no passado. Nós hoje ouvimos muitas pessoas dizer assim, especialmente nos dias finais da vida, quando a pessoa está muito enferma e vai sentindo que a morte se aproxima, que o fim se aproxima. Eu quero estar com Deus na eternidade. Mas e aqui na terra? E agora? E nesse dia chamado hoje? Com quem você quer estar? Se você não quer estar agora com Deus, por que você quer passar a eternidade com Ele? Nós precisamos hoje de Deus. Precisamos amar a Deus hoje. Não é por medo do inferno, mas é por amor ao nosso Deus. Aquele que preparou todas as coisas para você. Aleluia. Tanto que Ele envia o seu Filho, texto básico da Bíblia, texto áureo da Bíblia, João 3,16, Deus enviou o seu Filho amado, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. O homem lá atrás escolheu a morte, mas Deus te oferece hoje a vida. Recebe a vida hoje. Recebe Ele no seu coração. Eu não sei como você está hoje. Eu não conheço todas as pessoas que adentraram aqui ao recinto. Mas recebe Ele hoje na sua vida. Não perca essa oportunidade de ter comunhão com Ele, de viver as bênçãos de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu preciso fazer? João capítulo 1, verso 12. O que eu preciso fazer para restaurar a imagem de Deus na minha vida? João 1 e 12. Todos quantos o receberam e creram nele, Deus lhes deu o poder de serem feitos
filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você crer, se você recebe Ele na sua vida, Ele te faz filho dEle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele te faz filho dEle. Você sabe como na nossa vida de pais, quantas vezes nós suportamos tantas afrontas dos nossos filhos? Suportamos. E nenhuma vez você diz para o seu filho, some daqui. Nenhuma vez. Porque você ama o seu filho. Porque você vai perdoar aquela afronta e você vai dar a ele mais uma chance, mais duas, mais três, mais quatro, por amor a ele. É assim que Deus nos trata. Por amor a nós, por amor a você. Aleluia. Ele vai te dar chance. E hoje Ele está te dando chance para você novamente ter comunhão com Ele. Aleluia. O que é necessário? Crer. Basta somente você crer, receber no seu coração, e Ele te faz filho. Você se torna filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Receberá todas as heranças celestiais com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Deuteronômio, peguei um texto aqui que eu achei muito interessante. Deuteronômio capítulo 30, para nós encerrarmos. Deuteronômio capítulo 30. Deus fala com Moisés, e eles estão agora naquele exato momento de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Mas nesse exato momento Deus chama Moisés para uma conversa. Deus tem coisas grandiosas para Israel, para os hebreus. Mas ali era o ponto de divisão, de escolha, de decisão. Então, Deuteronômio capítulo 30, verso 15, Deus fala para Moisés: vês aqui, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. É um decreto de Deus para Moisés e o povo escolher. Escolhe hoje entre a vida e o bem, entre a morte e o mal. Verso seguinte: te ordeno, é uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus, que ames ao Senhor. Mas, Adalberto, amar não é um sentimento? Não. É uma decisão. É uma decisão que você toma em amar. Glória a Deus. E como você demonstra, pratica esse amor para com Deus? Andando nos seus caminhos, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, e isso lhe dará vida. Vai te multiplicar, te abençoar na terra. Para uma nova jornada que Deus quer trilhar com você, você precisa ser firme na sua proposta com Deus. Deus apresenta hoje para você uma nova oportunidade de você ser bem-sucedido, de você ter paz, de você ter alegria, ter gozo na sua vida, ter uma família na presença de Deus, ter o melhor dessa terra, mas Ele requer de você uma decisão. Glória a Deus. Verso 17, se a sua decisão for contrária, porém se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos,
e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. A escolha é de cada um de nós. Me parece que está bem claro a palavra de Deus. Ele propõe para nós a vida e o bem, o mal e a morte. Você escolhe, eu escolho. E no verso 19, Deus tem testemunhas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E na sequência ele fala assim no seu ouvido, ele te dá uma sugestão, te dá uma dica. Sabe quando a pessoa fala baixinho no ouvido do outro? Ele fala assim para você: escolhe a vida. Aleluia. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aleluia. É um conselho de Deus. Olha, você pode escolher entre a vida e a morte, o bem e o mal, mas eu te aconselho, escolhe a vida, é melhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, último versículo, irmãos, e já encerro. João capítulo 1, capítulo 1, verso 13. Quando você escolhe a Deus, você crê e o recebe no seu coração, Ele te faz filho. E o verso 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, mas da vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja a imagem dEle aqui na terra, que você escolha servir a Ele por todos os dias da sua vida, porque Ele quer te abençoar. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.